Olá, eu vou contextualizar um pouco este trabalho de conclusão de curso, que tem como título Educação Ambiental, Ações de Conscientização e Transformação da Visão das Crianças da Comunidade Vila Capua, em Francisco Morato, São Paulo. Para iniciar os estudos, foi usado o ranking do Programa Verde Azul, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que apontou, em 2019, que Francisco Morato ocupava a posição de número 561. Este ranking tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental municipal e seu principal objetivo é auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas para o desenvolvimento sustentável do Estado. Com isso, definimos a cidade de Francisco Morato e, mais especificamente, o ecoponto da Associação Comunitária Vila Capua para desenvolver o estudo. Este trabalho visou realizar ações educativas em um espaço não formal de ensino, destacando a importância da preservação do meio ambiente e da reciclagem. Após algumas pesquisas e entrevistas, notou-se a urgência de propagar o uso sustentável dos resíduos produzidos no bairro e considerou-se pertinente a realização de oficinas de contação de histórias e de criação de brinquedos e instrumentos musicais, todos feitos com material reciclável. Crianças a partir de 10 anos de idade foram definidas como público-alvo. Cunha é o autor que embasou esta escolha, pois entende que elas já possuem habilidades motoras e de socialização bem desenvolvidas, além de já estarem alfabetizadas. Então, as crianças com essa idade já estão habituadas a uma rotina escolar e são capazes de se expressarem e opinarem, o que facilitou o consenso de procedimentos que foram realizados nas oficinas, conforme também foi levado em conta seus interesses. Também foi importante trabalhar de forma colaborativa, onde as crianças contribuíram umas com as outras na resolução de dificuldades de aprendizagem e colaboraram com seus conhecimentos prévios sobre os assuntos abordados. Houve a necessidade de limitar o número de participantes, já que o país e o mundo estão de quarentena e com muitas restrições sanitárias e sociais devido à pandemia de Covid-19. Ao analisar a questão ambiental da cidade de Francisco Morato, percebeu-se um descaso significativo com os resíduos gerados pela população. Situação essa que se agrava dia a dia devido ao crescente consumo e descarte irregular. Para mudar esse cenário, são necessárias políticas públicas que vão ao encontro da seguridade do meio ambiente, além de políticas educacionais que visem o desenvolvimento da consciência ambiental das crianças desde a mais tenra idade. Gon entende que a educação em ambientes não formais permite situações de aprendizagem e formação cidadã, o compartilhamento de experiências e diálogos tematizados. Assim, o ecoponto, definido como ambiente a ser desenvolvido este estudo, possibilitou alcançar toda a população do entorno, e as oficinas realizadas despertaram a conscientização da importância de ações sustentáveis para uma boa qualidade de vida. Já as autoras Bahia e Nakayama tratam a temática da educação ambiental embasada na ludicidade e apontam que esta pode ser utilizada com todos os indivíduos, já que a brincadeira é um princípio norteador do processo de ensino-aprendizagem. Ao trabalhar a ludicidade no ecoponto da associação, foi dada aos indivíduos condições para se apropriarem de sua realidade, oportunidade de adquirirem consciência ambiental e social, bem como desenvolverem uma cidadania ativa e participativa no fortalecimento das políticas ambientais. O objetivo geral deste TCC foi abordar a educação ambiental como parte da formação cidadã, a fim de fortalecer a prática da sustentabilidade no ecoponto, espaço este que já desenvolve atividades educativas diversas. Para que este objetivo geral fosse alcançado,
foram estipulados alguns objetivos mais específicos, como aproximar os conhecimentos científicos das ações comunitárias realizadas no entorno, evidenciar a importância da participação das crianças na preservação do local onde vivem, ampliar os conhecimentos do público-alvo acerca do meio ambiente, os problemas ligados a ele e as possibilidades de reciclagem, discutir com as crianças sobre práticas de sustentabilidade, organizar oficinas para contação de histórias e construção de brinquedos e instrumentos musicais, manipulando materiais reutilizados e estimulando a criatividade dos participantes, favorecer a interação social entre as crianças e os adultos e estimular as crianças a desenvolverem habilidades socioambientais, a fim de contribuir para a sua formação integral. Olá, meu nome é José Luiz. Fundamentação teórica. Para elaborar a fundamentação teórica, fizemos um breve histórico sobre a educação ambiental no Brasil e no mundo. Deparamos com informações importantes que tratam dos principais estudos e publicações sobre as questões ambientais. Todas essas informações históricas contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho e ainda nos fez buscar referenciais sobre a importância da educação ambiental, pois a cada dia que passa, a questão ambiental tem sido considerada como um fato que precisa ser trabalhado com toda a sociedade, inclusive com as crianças, que quando bem informadas sobre os problemas ambientais, vão se tornar adultas mais preocupadas com o meio ambiente, além do que elas vão ser transmissoras dos conhecimentos. Assim, a educação ambiental é de suma importância para a construção de uma sociedade sustentável. As políticas educacionais também foram tratadas nessa fundamentação teórica. A Base Nacional Comum Curricular, a Política Nacional de Educação Ambiental, as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, os parâmetros curriculares nacionais e o currículo paulista, todos tratam a educação ambiental como um tema interdisciplinar, pois abrange todas as áreas do conhecimento, disciplinas do currículo e desenvolve todas as habilidades necessárias e ainda contribui com a formação global do aluno. Nossa fundamentação teórica ainda abordou a interdisciplinaridade, que é um termo de uso abundante nas políticas educacionais, em especial quando se trata da educação ambiental. A interdisciplinaridade é uma ação cujo objetivo está na associação dos conhecimentos de uma disciplina com os conhecimentos de outra. Tratamos ainda do transtorno do déficit de natureza, que é a defasagem do contato da criança com o meio ambiente. Mesmo que, embora muitas crianças ainda hoje estejam cientes das ameaças globais ao meio ambiente, elas não apresentam vínculo com os ambientes naturais, porque sua relação está apenas no nível cognitivo. Também trouxemos para o campo de estudo deste trabalho a educação em espaços não formais de ensino, que hoje é vista como uma das bases construtoras da sociedade, como formadoras de cidadãos. Pois formar cidadãos em espaços não formais é construir um sentimento de pertencimento ao local e ao grupo social. Para uma educação ambiental estruturada sobre a prática, abordamos John Dewey em nossa fundamentação, pois este autor considerava importante que as crianças estivessem diante de experiência que exigisse uma reflexão interna, uma autoanálise. Outra abordagem é as possibilidades de criação e recriação de instrumentos musicais e de brinquedos, a partir de materiais reciclados, pois o reaproveitamento de materiais recicláveis para a construção de instrumentos musicais e brinquedos é uma importante prática que possibilita a discussão sobre as questões ambientais e tem grande potencial para estimular uma aprendizagem social e de forma lúdica e significativa. Finalizando a nossa fundamentação teórica, trouxemos a ludicidade e os instrumentos musicais e os brinquedos, construídos com materiais recicláveis, sendo utilizado como ferramentas de aprendizagem. A criança possui a predisposição natural, espontânea e até instintiva pelo ato de brincar e pelos brinquedos.
Outra questão evidente é a ecológica, pois os materiais são reaproveitados e se transformam em objetos lúdicos, o que atinge uma dimensão educativa para as crianças acerca da preservação da natureza. Olá pessoal, meu nome é Bruna. Eu vou falar um pouco sobre as metodologias. É dentro das metodologias que há uma descrição de um conjunto de procedimentos e abordagens que vão permitir uma organização e coesão dos objetivos e métodos definidos numa pesquisa. Método dedutivo exploratório. Ele nos permite gerar as primeiras perguntas a respeito do tema deste trabalho e dentro dessas perguntas nos levam a algumas deduções. Também consideramos importante o aspecto exploratório do trabalho, porque é por meio dele que nós vamos ter a possibilidade de ampliar as discussões e as investigações do trabalho. Isso vai nos permitir ter uma visão mais abrangente do assunto em estudo. O estudo de caso, segundo Gil, é um tipo de pesquisa, pois consideramos fenômenos identificados e observados no local de estudo. Dentro das metodologias de pesquisa, nós identificamos que o ideal, por ser um estudo de caso, é utilizar a pesquisa qualitativa, pois a coleta de dados se dá em um contexto local, com pessoas entrevistadas que realizam ações educativas com uma certa rotina. Neste caso, as entrevistadas, uma é psicóloga e a outra é educadora que atua toda semana com as crianças. Agora vamos falar um pouco sobre a aplicação das atividades. As crianças que participavam tinham cerca de 10 anos de idade. Foram escolhidas para estudo 8 crianças. E as atividades foram aplicadas em 2 grupos, cada grupo com 4 crianças. Os materiais reciclados foram higienizados e entregues para cada participante em forma de kit, porque como nós estamos no momento de pandemia, todos os cuidados sanitários precisam ser tomados. As contações de história foram breves, as crianças utilizaram máscaras, a sala era bem ventilada. Em ocasião em que apareceram algumas crianças a mais, nós realizamos a contação de história na área externa do local de estudo. Agora vamos comentar um pouco como foi a aplicação destes estudos. O ambiente era bem acolhedor, recebia muito bem as crianças. Eles escolheram quais instrumentos ou brinquedos iriam construir. Realizaram as atividades de forma muito prazerosa. Alguns dos instrumentos que eles construíram foram as castanholas, chocalhos de sementes, o jogo de boliche, que foi uma construção coletiva. Tivemos também um instrumento brinquedo, que é o cabuletê, porque ele, além de ele produzir um som, ele também trazia em si a imagem de fábulas, de contos, de histórias, também tinha números, algumas imagens abstratas. Dentro da contação de histórias, nós abordamos 2 temas: o cuidado com a natureza e a construção de brinquedos, e depois também abordamos o déficit de natureza. Percebemos que as crianças ampliaram seus conhecimentos a respeito do tema abordado. O ambiente colaborativo proporcionou um excelente aproveitamento do tempo na realização das atividades que foram aplicadas. Isso nos trouxe o resultado muito satisfatório. Inclusive, nós participamos das atividades de encerramento no dia 13 de dezembro de 2020, no próprio local.
Conclusão. Este estudo objetivou a abordagem da educação ambiental em um espaço de educação não formal, com crianças na faixa etária de 10 anos, que são atendidas pela Associação Casa Comunitária Vila Capuá. Esta abordagem se deu de forma lúdica, através de contação de histórias, de criação de brinquedos, de jogos e de instrumentos musicais. Houveram alguns imprevistos durante as visitas e durante o desenvolvimento das atividades no ecoponto da Associação Casa Comunitária Vila Capuá. Mas as atividades programadas foram executadas com êxito, embora tenha se utilizado de alternativas em algumas situações. Durante todas as oficinas, foi observado a alegria e a empolgação estampada no rosto das crianças. Essa empolgação era vista durante a criação de brinquedos, de jogos, de instrumentos musicais. Assim, concluímos que as crianças absorveram a mensagem sobre a educação ambiental, compreenderam o mundo e a natureza à medida que construíam, investigavam e elaboravam e desenvolviam algo. Desta forma, notamos que o lúdico foi uma ferramenta norteadora para as atividades de educação ambiental. Possibilitou a construção significativa e concreta de um processo de desenvolvimento de ensino e aprendizagem. Concluímos assim que a vivência das oficinas, baseadas na utilização de materiais recicláveis para a construção de brinquedos, de jogos e de instrumentos musicais, aliada ao discurso dos realizadores e ao ambiente não formal, estimulou o repensar das crianças participantes sobre o consumo diário e a importância da reciclagem. Também concluímos que, ao abordar a educação ambiental através destas perspectivas, houve a oportunidade de trazer o conhecimento científico sobre a realidade ambiental da comunidade para as crianças, de modo que elas compreendessem a importância de sua participação no local onde vivem.